Fala pessoal do YouTube, vamos resolver mais duas questões da prova de professor de matemática do estado da Paraíba. Vamos lá? Questão de número 41. A questão de número 41 diz o seguinte: uma medida de ângulo pouco utilizada na matemática é o grado, unidade de arco que equivale à centésima parte de um quadrante e sua representação é gon. Assim vale as equivalências. 90 graus equivale a 100 gon. 180 graus vale 200 gon, 270 graus vale 300 gon, 360 graus equivale a 400 gon. Considere um triângulo equilátero, vamos considerar esse triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular, indicando a medida do ângulo interno do triângulo equilátero por I1, a medida do ângulo interno do quadrado por I2 e a medida do ângulo interno do hexágono por I3. Encontre o valor de I4, está aqui, o valor de I4, ele deu essa expressão, 90 graus multiplicado por I3 menos I2 dividido por I1. Após encontrar o valor de I4, é correto afirmar que a medida do complemento do ângulo I4, está aqui o complemento, vamos ter que encontrar o complemento do ângulo I4, em graus será igual a. Pronto, eu tenho essa tabelazinha aqui, então eu tenho que calcular cada figura geométrica dessa, o seu ângulo interno correspondente, que vai valer, né, o I1, o I2, o I3 e por fim vou ter que encontrar o I4 por essa expressão. Vamos lá. Então, para eu calcular quanto equivale cada ângulo interno dessas figuras, eu tenho que utilizar uma relação que é uma fórmula, que encontramos o total, né? A soma de todos os ângulos dessa figura e depois eu divido pela quantidade de lado e encontro o correspondente ao ângulo interno dessas figuras. A fórmula é o seguinte, vou deixar ela aqui indicada. A fórmula para calcular a soma de todos os ângulos dessa figura. A fórmula é o seguinte, é n menos 2 que multiplica 180 graus. Pronto, só temos aqui uma variável, a variável é o n, e n é a quantidade de lados que eu vou ter nessas minhas figuras geométricas. Essa aqui é a soma de todos os ângulos. Se eu pegar essa soma, né, essa relação, dividir pela quantidade de lados, que eu vou chamar de n, vou encontrar o correspondente ao ângulo interno de cada figura geométrica dada. Olha só, ele deu o triângulo. O triângulo está aqui. O triângulo eu preciso, não só o triângulo, como todos, precisamos saber a quantidade exata de número de lados. Quantos lados tem um triângulo? Tem 3 lados. Vou colocar aqui. Já o quadrado tem quantos lados? 4 lados. Já o hexágono regular, ele vai ter 6 lados, né? Representar aqui essa figura como sendo o hexágono, 6 lados. Como eu tenho a quantidade de lados, só tenho uma variável nessa relação, eu consigo calcular quanto equivale a quantidade de ângulo interno dessas minhas figuras. Vou substituir aqui na fórmula. No lugar de n, vou colocar a quantidade de lados. Então, vai ficar 3 menos 2, que multiplica 180 graus dividido por 3. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Encontrei o valor do I1. Pronto, já aqui para o quadrado, da mesma forma, substituindo, n agora é 4. Então fica 4 menos 2 multiplicado por 180 dividido por 4. Vou botar aqui, dividido por 4. Pronto, tenho aqui 4 menos 2, 2. 2 vezes 180... 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. Certo?
Já no hexágono, da mesma forma, vou substituir 6 menos 2 multiplicado por 180 dividido por 6. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 graus, vai dar 720. 720 dividido por 6 vai dar 120 graus. Pronto. Eu tenho aqui a representação da soma dos ângulos internos de todas dessas figuras. Encontrei quanto é que representa cada ângulo interno. Então, no triângulo, cada ângulo interno equivale a 60 graus. Ele pediu para eu considerar como sendo o I1. Já o 90 graus, o quadrado, cada ângulo interno do quadrado é 90 graus. Ele pediu para eu chamar de I2. Já no hexágono regular, cada ângulo interno do hexágono regular equivale a 120 graus, que esse valor ele pediu para eu considerar como sendo o I3. Pronto. Agora eu vou calcular meu I4. O I4 que ele pediu para considerar é 90 graus multiplicado por essa expressão I3 menos I2, o I3 menos o I2, dividido pelo I1. Pronto, agora é só calcular. Vou calcular quanto equivale esse valor. Vou fazer aqui em cima. Vou calcular quanto equivale I3 menos I2 dividido por I1. Tá aqui, ó. I3, quem é I3? I3 é 120. Aqui, ó, 120 menos o I2, 90. Aqui, o 90, dividido por I1. I1 é 60. Tá aqui. 120 menos 90 dá 30. 30 dividido por 60, dá para simplificar? Dá. Esse 0 com esse 0. O 3 dá para simplificar por 3, que dá 1. O 6 simplificando por 3 dá 2. Então, o valor dessa expressão é 1 sobre 2, é 1/2. Certo? Agora é só trazer esse 1/2 aqui para eu encontrar o I4. Então, o I4 é igual a 90 graus multiplicado por 1/2. 90 vezes 1/2, dá para simplificar. Esse 90 é por 2, dá para simplificar, dá 45. Então fica 1 vezes 45. 1 vezes 45 é o 45. 45 graus. Pronto. Isso aqui é o valor do meu I4. O valor de I4 vale 45 graus. Então ele pede, após encontrar o valor do I4, é correto afirmar que a medida do complemento do I4, então 45 graus, falta quanto para chegar ao seu complemento? O complemento é quanto falta chegar a 90 graus. Então, se eu tenho 45 para chegar a 90, é os outros 45. Então, 45 graus é o seu próprio complemento, certo? Pronto, se eu cheguei aqui a 45 graus, que é o complemento, então eu vou agora utilizar uma dessas relações que a questão me deu, né, que é em grado. Eu vou calcular em grado e vou chegar ao valor correspondente. Vou utilizar essa primeira aqui, que diz que 90 graus corresponde a 100 Gon. Vou fazer uma regra de 3 que dá para fazer, onde 90 graus, tá aqui, equivale a 100 Gon. Tá aqui. E eu quero o correspondente a 45 graus. Se olhar, é a metade, né? É metade de 90 é 45, a metade de 100 é 50. Mas dá para fazer aqui uma regra de 3. A regra de 3 diretamente proporcional, porque se eu aumentar o valor de x, se eu aumentar aqui, né, o valor em grau, eu vou ter que aumentar também o valor em Gon. Então, o valor de x vai ser igual a 100 vezes 45, dá para colocar aqui, 100 vezes 45, dividido por 90. O 0 dá para simplificar com esse 0, fica um 9. 9 dá para simplificar por 45, porque 9 vezes 5 é 45, aqui dá 5, então fica 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50, então o valor de x é 50. 50 o quê? 50 Gon. Então esse é o valor que corresponde a 45 graus, né? 45 graus corresponde a 50 Gon, então a resposta correta é a letra A. Ok? Então vamos passar para mais uma questão. Pronto, questão 42.
A questão 42 diz o seguinte, é sobre geometria de posição e assinala a alternativa correta. Olha só como é que fica essa questão. É uma questão polêmica, uma questão que teve recurso da banca. A banca analisou os recursos dos candidatos, mas manteve-se o gabarito oficial, né? Ela manteve o gabarito, não teve alteração de gabarito, mas teve bastante recurso. E olha só como é que dá para analisar cada alternativa dessa questão que fala sobre geometria de posição. Na questão, na letra A, diz o seguinte, dado um ponto A em um plano alfa e um ponto B em um plano beta, tal que alfa é paralelo distinto de beta, então todas as retas perpendiculares, ele afirma isso aqui, muito cuidado em questões de concurso, onde ele diz que todas as retas perpendiculares ao segmento de reta formado pelos pontos A e B são paralelas simultaneamente aos planos, né? Então ele está afirmando aqui, dizendo que todas essas retas perpendiculares são paralelas simultâneas aos planos alfa e beta. Vou fazer aqui uma representação para a gente entender como é que fica. Está aqui o plano alfa, posso chamar esse plano aqui de plano alfa. Posso chamar esse pontozinho aqui, ó, o ponto A que ele deu. Vou chamar esse outro plano aqui de plano beta. Está aqui o plano beta. E aqui o ponto B, né, que ele informou. Eu vou traçar a reta de A a B, tá aqui a minha reta de A a B, e ele disse, se eu traçar uma perpendicular desses dois pontos, de A e B, tá aqui a minha perpendicular, ele diz que é paralela simultaneamente, todas essas retas que eu passar aqui perpendicular entre A e B, serão simultaneamente paralelas aos planos alfa e beta. Se observarmos, ela tem uma inclinação aqui, ó, ela não é paralela aos planos. Então, se fosse para ser paralela, seria retas mais ou menos aqui assim, ó. Seria retas aqui assim, não formaria ângulo de 90 graus. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, ele diz o seguinte, se uma reta S é perpendicular a um plano alfa, então olha aqui, novamente toda reta ortogonal à reta S pertence ao plano alfa. Vamos ver. Está aqui meu plano também, vou desenhar um plano. Meu plano alfa. E ele diz, se eu traçar uma reta perpendicular, vou traçar uma reta perpendicular a esse meu plano. Está aqui, essa reta aqui perpendicular. Olha só o que é que ele diz. Se essa reta S, né? A reta S, aqui, em vermelho. A reta S é perpendicular ao plano alfa. Então, toda reta ortogonal à reta S é perpendicular ao plano alfa. Essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque as retas ortogonal ela não pertencem ao mesmo plano. Elas são retas reversas. E retas reversas elas ficam em planos diferentes. Então, o valor dessa reta ortogonal ela pertence aqui a outro plano, o plano beta, que é uma reta ortogonal também, é uma reta perpendicular ao plano, é uma reta perpendicular, mas só que ela não pertence ao mesmo plano, como ele está dizendo aqui, né? Toda reta ortogonal à reta S pertence ao plano alfa. Não, aqui para ela ser ortogonal, ela é reversa, então as retas reversas, elas pertencem a outro plano, certo? Letra C. A letra C diz o seguinte, vou passar aqui uma reta para dividir, está aqui, a letra C, dadas três retas paralelas pertencentes ao mesmo plano, é possível traçar uma reta do mesmo plano e que seja perpendicular somente a uma delas. Olha só, né? Ele diz o seguinte, eu vou fazer aqui o plano também, está aqui o meu plano, pronto. Meu plano, ele diz, se eu traçar três retas paralelas, aqui uma, duas, três. Se eu traçar três retas paralelas, é possível traçar uma reta no mesmo plano, tem que ser no mesmo plano, e que seja perpendicular somente, está aqui uma palavra também que devemos ter cuidado em concurso,
o todo, somente, o algum, o nenhum. Aqui está somente, ele diz que é somente uma delas. Se eu traçar aqui uma reta perpendicular, se ela é perpendicular à primeira, ela também será perpendicular à segunda e à terceira. Por quê? Porque a reta, o conceito de reta, ela é infinito. Então ela passa em todas as três, não passa somente em uma delas, certo? Pronto, vamos para a questão polêmica, que é a alternativa letra D. Inclusive, a resposta da questão é letra D. A banca considerou como sendo letra D. Vamos fazer aqui uma análise e entender por que ela gerou essa polêmica no dia da aplicação da prova, né? Quando foi divulgados os gabaritos das provas, né? Que teve outras disciplinas também. Olha só, com uma reta R pertencente a um plano alfa, é possível formar quadriláteros. Ele diz o seguinte, que é para formar quadriláteros, escolhendo como vértice um ou dois pontos distintos sobre a reta R e os demais vértices escolhendo pontos, os demais aqui, ó, vértices, escolhendo pontos no plano alfa, não pertencente à reta R. Vamos ver como é que fica aqui e tirar uma conclusão. Eu vou ter que fazer meu plano, tá aqui meu plano alfa, tá aqui meu plano alfa. E ele diz o seguinte, vou ter que traçar aqui minha reta, pronto. A minha reta, ele diz que eu tenho que formar quadriláteros. Quadriláteros de que forma? Com vértice pertencente à reta e vértice pertencente ao plano, né? Que não pertence à reta R. Então, eu vou fazer primeiro a possibilidade com um ponto. Ele quer com um ponto e com dois pontos. Ó. Com um ponto, vou chamar esse ponto aqui de A. Ponto A, vou formar quadrilátero. Estou aqui, ó. Aqui é o ponto B, posso chamar um ponto B. Vou passar para cá, aqui é um ponto C. E aqui é um ponto D, que não toque a reta R. E aqui eu ligo, né, de A a D. É possível criar um quadrilátero com apenas um ponto na reta? É sim, é possível, mostrei aqui. Mas ele pode ser também com dois pontos, ó. Ele disse com um ou com dois. Com dois pontos, no plano alfa também. Tá aqui, voltando, meu alfa, tá aqui. E aqui está minha reta R. Com dois pontos, bem tranquilo. Dois pontos não gera nenhuma polêmica, né? Que eu posso criar os pontos A, B, C e D e formar quadriláteros com dois pontos na reta sem nenhum problema. O problema da questão foi essa análise, ó. Eu estou aqui com meu plano alfa. Tá aqui meu plano alfa. Tá aqui a minha reta. Tá aqui meu ponto com um ponto, né? A. Então, com o ponto A, eu consigo fazer também. Tá aqui um triângulo. Tá aqui. Aqui fosse A, aqui B, aqui C e aqui D. É possível também formar triângulos. Teve muitos candidatos que, na análise primeira dele, eles viram que a questão não falou se esses pontos, esses demais pontos que estavam aqui fora da reta, pertencente ao plano, se eles eram ou não colineares, né? Se eles eram pertencentes a um mesmo segmento, né? Se eles fossem alinhados. Então, se os três pontos forem alinhados, não era possível formar um quadrilátero. Realmente, com um ponto na reta, se os pontos forem alinhados, não dá para formar quadriláteros, só dá para formar triângulos, como mostra aqui essa análise, entendeu? Mas ele faz uma pergunta aqui, ele diz se é possível. Isso ele diz se é possível e ele não fala nada na alternativa, se é ou não alinhados esses pontos fora da reta, se esses pontos pertencentes, né, ao plano, os vértices dele pertencentes ao plano, se eles são ou não alinhados. Se eles não são alinhados, aqui eu consigo, ó. Se eles não são alinhados, então eu tenho um ponto pertencente à reta e tenho três pontos pertencentes ao plano. Eles não estão alinhados, então eu consigo fazer quadriláteros. Já se a minha alternativa aqui dessa questão viesse falando que
os pontos deveriam estar alinhados, jamais eu conseguiria formar quadriláteros. Como ele disse, se é possível, com um ponto na reta e os demais pertencentes ao plano, então a resposta correta é letra D. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês também nessas duas questões de resolução da prova de professor do estado da Paraíba. Se inscreva no canal, vou continuar respondendo o restante das questões. Ative o sininho para não perder nenhuma dessas questões. Bons estudos e até o próximo vídeo.